Ora viva, boa noite e bem-vindo ao programa Câmara 1 e voltamos hoje a entrar em mais um programa, em mais uma edição para discutirmos assuntos ligados ao país, como também olharmos para aquilo que são as incidências em volta do mundo. E hoje vamos sair de Moçambique, vamos olhar concretamente para o pronunciamento do chefe de Estado, para aquilo que o chefe de Estado qualificou como o estado da nação ou a situação do país durante neste percurso de 2020. Lembrar que são 11 meses, mais 17 dias depois da tomada de posse do chefe de Estado, ou melhor, da entrada deste novo governo neste segundo mandato de Filipe Jacinto Nyusi, e ontem esteve na Assembleia da República. Quando falo ontem, refiro-me nesta quarta-feira, esteve na Assembleia da República durante 3 horas de tempo, apresentou as linhas que nortearam de alguma forma o ano 2020, como também os planos falhados, como também conseguidos neste ano. O Câmara 1 vai olhar de forma minuciosa a este comunicado, melhor, a esta comunicação, e também é o momento tirarmos aqui lições daquilo que poderá ser útil para os próximos dias, porque o que falhou para este ano deverá ser efetivado, porque faz parte de um programa do quinquênio, melhor, faz parte do programa que deve ser efetivado antes mesmo de terminar o mandato do presidente Nyusi, o segundo mandato deste governante Frelimo. Conto novamente com os académicos para analisarmos. Começo com o Jorge Macopa. Jorge Macopa, boa noite e bem-vindo ao Câmara 1. Em poucas palavras, 30 segundos, como é que olha para esta comunicação do chefe de Estado e que qualidade, argumento, ou que percentagem de qualidade pode-se atribuir a esta comunicação no seu todo? Bem, boa noite a si, Jaime. Também aproveito a ocasião para saudar os meus colegas do painel, não é? Boa noite. E também boa noite a todos os telespectadores, não é? Estamos mais uma vez aqui para poder analisar os assuntos relacionados com a política nacional, não é? De modo especial, ao pronunciamento do chefe de Estado em relação ao Estado da Nação. E, de uma maneira geral, eu diria que foi uma comunicação muito positiva, não é? Porque deu a conhecer muita coisa que nós não sabíamos, não é? Então, para além desse aspecto negativo, também existem alguns aspectos negativos. Para além dos aspectos positivos que eu disse, também existem alguns aspectos negativos que vamos juntos analisar neste programa. Obrigado. Obrigado. Temos também a presença do Mambo. O que é que realmente pode-se dizer deste pronunciamento do chefe de Estado, realmente que todos os moçambicanos estavam à espera, e a nossa atenção realmente era ouvir, talvez, principalmente aquilo que tem sido o anseio do povo, mas em suma, como é que foi e como é que analisa no seu todo o discurso do chefe de Estado durante a apresentação do Estado da Nação? Olha, boa noite a ti, boa noite aos telespectadores da Top TV, sobretudo aqueles que estão assistindo o programa Câmara 1. No que se refere ao pronunciamento do Presidente da República, eu, no geral, poderia dizer que foi uma informação neutra. Neutra porque nem positiva e nem negativa. Mas a positividade, assim como a negatividade, depende dos conteúdos apresentados no sentido de que cada linha de orientação teve a sua fase, né? Então, existem outras linhas que somente foram, de facto, apresentativas, e aquilo que se apresentou não é aquilo que as pessoas, de facto, esperavam ouvir. E outras linhas, de facto, foram compostas com aquilo que as pessoas estavam querendo ouvir. Então, posso dizer assim, a comunicação ou a informação aconteceu no momento certo, como é do costume. E quando chega tempo como este, o chefe do Estado tem a competência de dar essa informação, apresentar de facto ao seu patrão realmente aquilo que foi o trabalho. Exato, mas essa informação, claro, como reza a própria Constituição da República, para nós, o povo, é uma comunicação indireta, mas é para a Assembleia da República. E a Assembleia da República, no sentido geral, são aqueles representantes que ali estão. Mas nós, como estamos fora da margem deles, não ficamos neutros em acompanhar, tal como a própria informação nos foi dirigida de uma forma indireta. Mas posso dizer assim, foi uma neutralidade. Eu posso caracterizar assim a comunicação do chefe do Estado de uma forma neutra, porque nem para o negativo, nem para o positivo, mas conforme estamos aqui, iremos dizer em que moldes ela é negativa e em que moldes ela é positiva.
Obrigado, Dr. Guan. Estamos contigo, 30 segundos também. Como é que olha e que análise, talvez máxima, pode fazer deste discurso, a qualidade acima de tudo? Boa noite a ti, Jaime. Boa noite, caros telespectadores. Boa noite, colegas de painel. Boa noite ao novo anfitrião, ao Dr. Dudu Mamba, não é? A Casa do Câmara 1. Quanto à questão do informe do Presidente da República, de facto, dizer que ontem nós tivemos aquilo que foi uma retrospectiva, neste caso, um balanço daquilo que foram as atividades feitas neste ano de 2020. Analisar primeiro que foi um ano atípico, não é? Para mim, diferentemente do meu colega Dudu Mamba, eu acho sim que foi uma radiografia daquilo que foi real, daquilo que foi o que realmente aconteceu durante o ano. Dizer que o Presidente da República trouxe uma informação verdadeira, trouxe uma informação coerente, não é? Agora, o que nós podemos dizer aqui é como nós podemos analisar essa mesma informação. Dizer também que esse informe já era de se esperar, ou seja, não trouxe grandes novidades, não é? É bem verdade que trouxe-nos alguns dados que antes nós não conhecíamos, mas não trouxe grandes novidades. Novidades na medida em que focou exatamente do que aconteceu. Terrorismo, falou da pandemia, falou da questão de como é que Moçambique esteve a gerir o caso das calamidades naturais. Estou a falar do ciclone Idai, estou a falar do ciclone Kenneth, não é? E depois falou mais ou menos de como é que está sendo gerido o processo de DDR. Quer dizer, tudo isto, de uma forma geral, é exatamente aquilo que nós já sabíamos, mas exatamente queríamos, de uma forma sumária, saber exatamente como é que levou-se a cabo. Muito obrigado. Talvez seja importante ouvirmos em pequenos segundos aquilo que foi a qualificação do chefe do Estado, olhando para a nação, e realmente o resumo do ano 2020. Vamos acompanhar, voltamos já para entender o certo esta questão. Que o Estado da nação é de resposta inovadora e de renovada esperança. Certamente o chefe de Estado a classificar assim o Estado da Nação, como também num ambiente inovador, como também promissora. Já avançávamos que estamos num ano atípico, ano 2020, mas há opiniões que, em algum momento, trazem esta questão da pandemia como não. Há quem diz que esta pandemia da Covid-19 não deve ser capa para aquilo que são as competências de um governo. O chefe de Estado, mesmo no início do seu discurso, fala mesmo questões de terrorismo, e a surpresa realmente é que chega a rolar vários nomes que vários moçambicanos não conheciam. Esta questão de parecer que o governo já sabe da verdade e sabe em algum momento dos mandantes e tem conhecimento daqueles que estão a trazer instabilidade, principalmente no norte do país, e em algum momento ainda permanecemos desta forma. Faz sentido? E o que é que realmente, além dos nomes, o chefe de Estado podia ter avançado? Começo contigo, Dr. Jorge. Bem, eu também fiquei muito preocupado ontem, não é? Porque é uma informação que muitos de nós não sabíamos, inerente aos nomes e aos mandantes dos ataques terroristas, não é? Então, o governo já sabe, conhece as pessoas. Então, e trouxe mais uma novidade. Nós cá de fora, tínhamos sempre em mente de que não, os ataques começaram no ano 2017, no ano 2017. Mas ele trouxe mais uma novidade, que não começaram em 2017. Começaram mesmo os ataques no ano 2012, na altura em que ele era o ministro da Defesa, se a memória não me falha. Essa informação é importante para aquilo que são as incidências. Olhando para, principalmente naquilo que o centro do país. Estamos a falar de 2013, quando das negociações para calar das armas com o Partido Renamo,
e depois, em 2014, houve aquela assinatura em setembro de acordos entre o presidente da Câmara, como também o presidente Guebuza. E porque na verdade está aqui em causa a solução para o problema de Cabo. Rolar somente os nomes é aquilo que os moçambicanos queriam ouvir. Os moçambicanos não queriam saber dos nomes. Os moçambicanos, na verdade, querem que os ataques cessem, não é? Então, eles já têm um nome, o governo já tem um nome como tal, já sabem quem está a mandar tal fulano, quem está a fazer coisas de tal fulano. Não seria difícil resolver tal problema, não é? Nós, moçambicanos, não estamos preocupados com os nomes como tal. Os moçambicanos querem que aquele mal seja cessado, que aqueles ataques sejam cromatados. Então, eles poderiam partir dos nomes para cessar tais ataques terroristas em Cabo Delgado, não é? O governo já tem um passo. Então, a minha preocupação é por que o governo não faz sentir, não é, esse conhecimento que ele já tem. Por que o Estado, não é, na qualidade do presidente Filipe Nyusi, não é, cromata este mal, não é? Esta que é a minha grande preocupação, porque já tem um passo. Já sabem que tal fulano é mandante, esse mandante provém de país X, mas não faz sentir. Não é? Aqui a grande preocupação é esta, como gerida esta situação. Não é? Qual é o passo a seguir? Falou sobre os mecanismos que estão sendo usados. Ele diz que é uma estratégia, não pode fazer chegar ao povo como tal. Mas o povo está a sofrer. O povo não quer saber se é estratégia, se não é estratégia. O povo quer que aquele mal se elimine. Que sejam eliminados, sejam encontrados os culpados e sejam mesmo também responsabilizados. Não é? Esta é a grande preocupação. O povo não vê nessa ajuda humanitária, no momento e logística que é viabilizado pelo país como resposta, mas sim a resposta é o calar das armas. A resposta é... Dudu Mamba, o chefe de Estado volta também a tocar na questão de raptos que em algum momento tem assolado o país e já levanta um número maior. Só neste país, só neste ano, fala-se mais de 34 ações destas e traz aqui uma solução ou traz aqui uma proposta para a criação de uma brigada antirrápto. O que é que isto pode significar? É preocupação? É desta forma ou é desta vez que Moçambique vai calar, chorar, ou melhor, vai calar o choro depois deste assunto ter iniciado lá para 2008, 2009? Eu acredito que não. Não, porque existem problemas que, mesmo que sejam geridas de uma forma institucional, aqueles problemas não deixam de acontecer. E um dos problemas que não vai deixar de acontecer, mesmo que sejam criadas todas as coisas, é este problema que acabou de apresentar, o problema dos raptos. Porque o que está por detrás desses raptos, existem várias razões que levam com que as pessoas pratiquem este mal. E essas razões ou esses fundamentos que estão por detrás dessas ações são levadas a cabo por várias formas. E essas formas fazem com que nós encontremos várias causas. Causas no sentido do quê? Imaginemos que nós vamos perguntar a uma pessoa por que praticou aquela ação. Aquela pessoa pode explicar de várias formas, assim como nós ouvimos aquelas pessoas que são neutralizadas, aquelas pessoas que são encontradas ou que precisam de ser responsabilizadas. E se o presidente aparece sugerindo uma nova forma de se combater esse mal, tudo bem, pode ser uma proposta para esta altura que nós nos encontramos, mas eu acredito que estamos muito atrasados. Atrasados no sentido do quê? Se essa fosse a via mais acessível, conforme o chefe do Estado disse, então deveria se propor logo no princípio onde aquele problema ainda estava a nascer. Então era muito fácil. Mas quando o chefe de Estado fala da criação este novo bloco, argumento, chamemos assim, que vai somente olhar para questões de raptos, está a dizer de alguma forma que há insuficiência aqui de homens para garantir a segurança no país, é isso? Se nós formos analisar... Temos tantas forças, na verdade, no país, divididas dos seus setores. Então, quando traz esta proposta, quer dizer que estamos num país em que há ali uma brecha, no momento o inimigo pode penetrar. Pode entrar de várias formas. O presidente disse assim, acredita de facto de que a força que nós temos por momento não é suficiente ou ainda não está preparada para resolver esse problema. E é aí onde já se tenta propor outras alternativas para se resolver este problema. Isso porque nós temos a nossa força, temos a nossa segurança
de várias especialidades, como nós ouvimos, mas existem essas especialidades, mas às vezes as pessoas se interrogam por que esses problemas crescem cada vez mais e não se chega de facto a encontrar um Moçambique que todo mundo gostaria, gostaria de ter. Então, mesmo que nós tenhamos uma adição de força, ou pode ser mesmo de uma forma extraordinária, mas esses problemas ainda não vão deixar de existir. Existir, como eu disse, por vários motivos. E para se resolver esse problema, é preciso que se resolva todos os outros problemas que estão interconectados neste problema que pode ser considerado de grande. Se é grande, então não há como se resolver aqui sem que se resolva os outros problemas pequenos, entre aspas, que fazem com que este problema se torne grande. Então, se o presidente aparece nesses moldes para dizer assim, nós não há como a não concluirmos de que ele de facto tem certeza, tem consciência e acredita de que doutor, há insuficiência. Eu quero vos convidar a ficarem à vontade. Na verdade, temos vários temas por olhar, é por isso que tendo em algum momento a entregar tópico por cada um, mas fiquem à vontade, talvez para comentar alguma ideia do colega. Doutor Ugano, vamos olhar para a questão do DDR. Já citava na sua primeira apresentação, que foi também um dos pontos máximos que o chefe de Estado disse, como também ontem, quando esteve durante o jornal a analisar, chegou a tocar este assunto. O processo do DDR, já fala-se de mais de 5 mil homens e 3, 4 bases já ultrapassados ou encerrados. Mas este processo, em algum momento, parece não fazer sentido para os moçambicanos. Falo do povo, porque além dos números que tanto enrolam-se, ainda continuam as incidências no centro do país e o nome que é tanto em algum momento pronunciado é da Junta Militar da Renamo. Faz sentido o processo do DDR ou trazer esse rescaldo de avanço do processo do DDR, enquanto que objetivamente ou olhando mesmo para o terreno, as questões parecem estarem mais a fundo em relação àquilo que tem-se dito. E se nós formos analisar com atenção naquilo que foi o discurso que o chefe de Estado nos apresentou ontem, que foram mais ou menos 3 horas de tempo, então o presidente apresentou muitas adversidades, quer dizer, aquele discurso estava a apresentar muitas dificuldades, quer dizer, ele arrolou muitos problemas, não é? E ele tentou apresentar aquilo que foram mais ou menos os ganhos. Nesses ganhos que ele tentou apresentar, ele arrolou um dos primeiros ganhos como essa questão do processo do DDR. Ora, e ele falou desse processo do DDR como se fosse mais ou menos, como posso dizer, uma das vitórias alcançadas. Como posso dizer, num processo com o ex-líder da Renamo, que é o malogrado Afonso Dhlakama, e até ao novo líder, ao líder exatamente, do Sufo Mahamat, não é? Como sendo um ganho esse processo do DDR que está ainda sendo doutor, a grande questão que colocamos aqui é que o nosso país parece que é um país feito de acordos, de rubricas. Exatamente, sim. Mas olhemos para a prática. É ou não verdade de que o processo do DDR faz sentido para aquilo que são as respostas para sairmos o melhor, obtermos uma paz difícil? Olha, Jaime, e essa pergunta que me faz é uma pergunta muito interessante e é uma pergunta que eu acredito que paira no coração de todos os moçambicanos. O que está a acontecer aqui, na verdade, nós queremos partir da teoria para a prática. É o que nós queremos, não é? Não queremos mais discursos apenas, não é? Nós queremos a prática. Ora, falar do processo DDR como uma vitória, ok? Nós podemos até algum ponto colocar um ponto de interrogação nisso, ok? Analisando a conjuntura que nós encontramos. Que conjuntura estou a falar? É que estamos a falar de que estamos em meio ao processo de DDR, mas ao mesmo tempo estamos ao meio de um conflito militar que ainda paira entre essas duas forças, Frelimo e a Renamo. Agora, em que pé estamos? Será que é a pergunta que podia colocar agora? Que tréguas são essas que nós podemos aqui afirmar que temos tréguas, se na verdade ainda temos conflitos na zona centro? O que está a acontecer? Até que ponto nós vamos dizer que temos um acordo coeso,
com a Renamo se, de um outro lado, temos uma Renamo que se afirma ser junta militar da Renamo? Afinal, qual é o acordo que se afirmou? É um acordo. Olhando para este processo, o projeto todo é um dossiê, cerca de 56, 55 páginas. Exatamente. O chefe de Estado cingiu-se, na verdade, ontem na Assembleia da República. E neste discurso, a questão da base não era de se esperar alguns pronunciamentos ou alguma mensagem, algum trecho da mensagem que o Mariano Nhongo terá enviado para o chefe de Estado no março passado. Porque eu acho que isto que interessa o povo para saber, afinal de contas, o que é que está a acontecer. O Mariano Nhongo alega que para parar de fazer aquilo que faz é preciso que esta mensagem seja tornada pública. Não era de se esperar o chefe de Estado citar em algum momento esta mensagem. Talvez trazer a ribalta. O problema aqui, primeiro, Jaime, deixa-me só sublinhar o seguinte: nós temos que primeiro ser realistas. O processo de DDR é um processo complexo, ok? É um processo complexo na medida que o processo de DDR não começa com o nosso chefe de Estado atual, né? Não começa no governo do dia, com a sua excelência Filipe Jacinto Nunes, não. O processo de DDR, ele já começa já com a sua excelência presidente Joaquim Chissano. Já desde o Acordo de Roma já se falava mais ou menos da reintegração. Podemos assim falar dos homens, dos desmobilizados da Renamo, neste caso, para fazerem parte das forças policiais, neste caso, do Estado. Com certeza, já passam 28 Exatamente. Anos. Será que somos tão lentos assim? Exatamente, é isso que... A pergunta que o que nós podemos colocar agora, como acadêmicos, é o que está a inviabilizar o processo? Quais são os verdadeiros motivos? Nós podemos arrolar aqui um problema. Se podíamos falar de números, como já me falou, o que está a acontecer com os números? Será que esses números que nós estamos aqui a apresentar, que estão a ser apresentados hoje, das pessoas que estão a ser reintegradas, será que são esses mesmos números que antes eram contemplados quando começou realmente esse processo de DDR? É a pergunta que essa pergunta não paira só na opinião pública, mas devia pairar na própria Renamo, não é? Talvez seja esse problema que faz com que a própria Renamo hoje seja uma Renamo divisionária. Verdade, então, para mim... Nós chegamos, então ainda não temos um número equacionado dos homens existentes. Não existe isso. Por quê? Por que não existe? Porque o que está a faltar aqui, para mim, é essa coesão da própria Renamo. Então, para mim, eu não achar que o presidente nos colocou esse ponto como uma vitória. Para mim, na verdade, não é uma vitória. Para mim, seria um passo para a vitória, não é? Porque é um processo a acontecer, mas não está efetivado. Seria a vitória se tivesse efetivado, né? Desculpe a redundância, mas seria uma vitória se tivesse efetivado. Então, mas é um passo para a vitória no sentido que está a acontecer, mas para nós o que seria a vitória seria efetivamente no caso de esse processo de DDR fosse de facto uma realidade e que a questão do conflito conseguir englobar a todos, principalmente e o conflito da zona centro, a junta militar que está faço a mesma pergunta que fazia ao Dr. Uguan. O que se pode dizer desta questão da ausência, no momento de algum pronunciamento a ver ou algum pronunciamento ligado a esta carta misteriosa que recebemos? Recebemos porque foi uma carta enviada para os moçambicanos, mas chegou às mãos do chefe de Estado desde março passado do Maranhão, que alega que só pode parar com aquilo que está a fazer se a carta for publicada. Esta mensagem não era de se esperar, ou por mais que não seja de alguma forma clara, mas o chefe de Estado também deveria talvez ter trazido aqui algumas linhas. O povo moçambicano espera no seu todo é de facto a transparência. Transparência no sentido do quê? No sentido como está sendo levado a cabo o próprio processo. E essa é uma forma que nos mostra de que quando um conflito brota no meio dos irmãos, no meio das pessoas da mesma nação, como nós estamos a acontecer, é muito difícil de se resolver. Nós travamos conflitos com pessoas que não pertenciam a esta nação. Sou obrigado a lhe cortar, estamos realmente em cima do tempo. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltamos já, porque ainda temos a segunda parte e vamos olhar para este ponto assim que voltarmos e também vamos olhar para os outros setores, porque são vários setores e com certeza não será neste programa que vamos conseguir esgotar este dossiê. Não sai daí, voltamos já
com mais incidências do pronunciamento do chefe de Estado à nação.